Federação. Qual foi o modelo de federação que nós adotamos, né? Nós adotamos aqui no Brasil? Vocês devem se lembrar que eu falei durante muito tempo que nós tínhamos, portanto, e nós tivemos algumas constituições. Quais foram as constituições que nós tivemos? Para isso não vá, mas é sempre importante vocês saberem. 1824, a primeira Constituição. Foram 8, né? Foram 8. Aí é controverso. Vamos lá, Silvio. 1891, primeira Constituição Republicana. 1934, rompendo com a República Velha, a oligarquia do café com leite. 37, a polaca, que é uma forte inspiração nazifascista, né? Mas 37 ela tinha uma inspiração. 37. Depois nós tivemos, em 1946, a Constituição da Redemocratização depois da ditadura Vargas, fim da Segunda Guerra. Para mim, a melhor Constituição que nós tivemos na República. Depois nós tivemos 1967, que já foi no ato institucional, e tivemos 69. Aí eu tenho uma divergência, 67 e 69 seria um único texto ou dois textos. Tem autores que vão dizer que são duas constituições, tem autores que vão dizer que foi uma Constituição. E finalmente a Constituição de 88. Deu quantas? Você considerando 7. Ou 8. Então é essa que é a dúvida. Isso não tem uma discussão. Tem autor que inclusive diz que não existe a nossa Constituição de 88, na verdade seria uma emenda na Constituição de 46. Tá? Tem um autor muito bom, o Dr. Manuel, agora eu esqueci o nome dele, é que ele já faleceu, mas ele sustentava que não haveria, na verdade, seria uma continuidade do texto de 45. Vida que segue, a gente tem aí, portanto, essas questões. O fato é de que quando a gente fala de Constituição, fala, portanto, desse poder originário de elaborar, portanto, o texto constitucional, a Constituição brasileira, as Constituições brasileiras que nós tivemos, em especial a de 1824, ela estabeleceu como forma de Estado, nós éramos o quê? Um Estado unitário. Então você tinha, portanto, o governo central, que era justamente a União, que eu tinha lá os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Na verdade, havia um parlamento no âmbito do império. Havia, portanto, um imperador. Aqui a gente não fala em rei, a gente fala em imperador. Né? Seria a designação constitucional era de que nós tínhamos, portanto, um imperador. E, efetivamente, essas características todas que nós tivemos aqui, com relação a esse sistema, em 1824, estabeleceu-se, portanto, um Estado unitário com as suas respectivas províncias. Essa foi uma das principais, não é a principal, mas uma das principais causas do Estado de ter ocorrido, portanto, a proclamação da República. Porque o poder era concentrado aonde, gente? Onde que o poder era concentrado? Quem é que dava as cartas? Era o Rio de Janeiro. Tudo era aqui. Tudo acontecia aqui. Todo o poder emanava daqui. Veja, Dom Pedro chegou a enfrentar uma revolução muito grave, que quase se tornou independente. Qual foi, portanto, essa revolução? Vocês já ouviram falar? Quem não estudou? Independência? Não, a revolução falou. A balaiada na Bahia ele também enfrentou, porque os revolucionários
farroupilhas, eles queriam, portanto, a implantação de uma república. Farroupilha no Rio do Sul? Foi. E a balaiada da Bahia. Pouca gente estuda a balaiada, mas é um fenômeno bem interessante, que foi também complicado, né? É curioso que nós, enquanto país, nós conseguimos algo que poucos países do mundo conseguiram, manter uma integridade territorial. Nós só expandimos e nós só perdemos um único ponto. Qual foi o que a gente perdeu? A Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Foi a única coisa do território brasileiro. No mais, ele expandiu. Até o Acre a gente comprou. Vocês sabem que a gente comprou o Acre, né? Sabia não? O Acre comprou. Tratado de Petrópolis, firmado entre o Brasil e a Bolívia. E a gente adquiriu, portanto, o Acre. Aí vocês falam assim, como adquirir um pedaço de um país? Isso é prática que era muito comum no século XVIII, século XIX. Você vê, vocês conhecem o Alasca? Já ouviu falar do Alasca? O Alasca era de quem? Da Rússia. Os Estados Unidos comprou. As Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland já é mais complicado, é uma ocupação. Eles faziam um acordo e vendiam. Inclusive na Bolívia, reza a lenda que o presidente boliviano ele vendeu o Acre por um cavalo. O que é mentira. É porque na foto que tem Dom Pedro e tem. Não é Dom Pedro. É o Barão. Não vou lembrar. É o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco está do lado do presidente boliviano e ele presenteia o presidente boliviano com um cavalo. Mas não foi um cavalo. Aí o pessoal lá na Bolívia fala que o Acre foi vendido por um cavalo. Só um pouquinho mais para entender sobre a questão da Ilhas Falkland. É ocupação? Inglesa lá no século XIX. Mas pertence ao reino inglês, não é isso? É, exatamente. E está dentro do território argentino. Não está dentro das Ilhas Falkland? Pega o mapa. A Guerra das Malvinas, essa questão. Pega o mapa aí que você vai ver. Nunca. Está longe pra caramba do território. Mas muito longe. Professor, o que aconteceu com a Ilha de Marajó? A Ilha de Marajó é nossa. Mas eu não vejo ela no mapa. Tem sim. Tem. É porque a Ilha de Marajó é muito próxima do continente. Mas é uma ilha. Então, assim, quando eu estava no primário e tal, e ela estava lá, né? Mas. A Ilha do Marajó existe até hoje. Está lá. Criação de búfalos. Tem um desequilíbrio ambiental lá, porque o búfalo não é. Ou seja, a ilha está afundando por causa da população exagerada de búfalos. Então a ilha está afundando por causa do peso. Né? Não é que ela está afundando, é porque tanto búfalo o solo está se assentando e aí ela está diminuindo o tamanho por causa da água. É impressionante. A gente acha que aquele tipo de coisa, desequilíbrios ecológicos, eles não atingem a gente. Então, só para dar coisas que vocês vão ter que trabalhar na vida de vocês. E acontece que o profissional do direito tem que estar preparado. Poço, perigosíssimo. Se você tem uma exploração desenfreada de água, o lençol freático ele dá sustentação. Se você diminui o seu lençol freático, o que acontece com a cidade? Afunda. Então, tem essa preocupação. Sério risco. É o que está acontecendo com Veneza? Veneza é diferente porque ali é o mar. Se você tiver, por exemplo, uma outra situação que é dentro, vocês sabem aquele surto de chikungunya e zika vírus, e aí gerou síndrome de Guillain-Barré, lembra dessas questões todas? Acredita-se nisso aí que faz estudo, acredita-se que isso tem relação direta com o acidente de Mariana, do rompimento da garrafa. Sabe por quê? Da barragem de Mariana. Vai pensar, não é isso? Sabe por quê? Porque matou a população de Salto. Sabe
você tem que estar ligado com essas questões de desequilíbrios ecológicos, que eles de fato existem, eles acontecem. Então a gente que é do profissional de direito, a gente hoje cada vez mais tem que estar sempre ligado com esses aspectos. Beleza? Bem, então como eu estava falando, a Constituição de 1824 foi a primeira que adotou o Estado unitário. Veio, portanto, a proclamação da República. A proclamação da República levou, portanto, à adoção de uma federação. Qual é a característica da Federação Brasileira que não deixa de ser uma anomalia? A Federação Brasileira é a união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e de municípios. Qual é a anomalia? A anomalia é você colocar quem é ele? Os municípios. Isso é uma anomalia. O município não deve integrar a federação, mas no caso brasileiro, integra. Veja, o movimento brasileiro de criação de uma federação, ele foi primeiro de um Estado unitário e a União outorgou poderes aos Estados. O movimento americano que nós copiamos de federação, ele foi diverso. Na Federação Americana, nós tínhamos as 13 colônias, que eram 13 países que declararam independência frente aos Estados Unidos, frente à Inglaterra, e que depois eles fizeram o quê? Vamos montar os Estados Unidos da América. Então foram os estados que outorgaram o poder à União. Veja, eu sempre destaco isso. Quando você é detentor do poder e você vai outorgar poder a alguém, você outorga tudo ou outorga poucos poderes? Então, no caso da União, ela outorgou muito ou poucos poderes dos estados aqui? Poucos. No caso americano, os estados outorgaram muito ou poucos poderes à União? Poucos. Então a União trabalha lá nos Estados Unidos com poucas coisas. Essa é uma das causas que nós temos um sistema tributário tão complicado no Brasil. Porque aqui, muitas das vezes, o dinheiro vai lá e volta. Então, vejam, o modelo de federação que a gente fica estudando aqui, e vocês precisam entender, mas ele vai impactar diretamente quando vocês estudarem distribuição de receita, repartição de receita, artigo 167 da Constituição, quando vocês estudarem, portanto, a questão relativa à tributação. Atualmente, vamos pegar aqui a nossa gloriosa Reduc. A Reduc, ela refina gasolina, não é isso que ela faz? Pois bem, então ela tem que pagar IPI, Imposto sobre Propriedade, sobre Produção Industrial. IPI é um imposto federal. Aí o IPI é pago para quem? Para a União. Mas uma parcela do IPI tem que vir para quem? Para o Estado. E uma parcela dessa que vem para o Estado tem que vir para quem? Para o município. ICMS, paga para quem? Paga para o Estado. Mas uma parcela tem que vir para quem? Aí eu pergunto, por que tem que ir e voltar? Por que não vem direto? Porque o nosso modelo de federação, no momento em que ele outorgou os poderes, ele não outorgou tudo que fosse eu quero ter um controle. Eu quero uma parcela. Não, eu quero ter um controle, Marcela. Pior. Eu quero controlar. Eu distribuo. Por que eu tenho dinheiro? Para quem tu vai pedir? Eu distribuo, mas eu retenho. Esse pouco Caxias ainda divide, né, professor? Esse pouco que vem para Caxias ainda divide ainda com a questão do royalties, né? Não, aí royalties é outro tipo. Argumento, né? É igual, por exemplo, eu coloco para vocês. Qual dos dois municípios é mais rico? Petrópolis ou Caxias? Caxias. É disparado que é Caxias. Caxias é um dos municípios mais ricos do Brasil. Aí você vai falar assim,
brincadeira. Tá de brincadeira. Caxias é grande pra caralho. Não, tudo bem que eu sou nova. Você é nova. Não, tipo assim, eu casei e vim pra Caxias. Eu sempre morei em Campo Grande. Então, Big Field? Big Field. Big Field. Shopping. E aí? Então, assim, eu não tenho noção de questão. Mas na minha mente, quando você pergunta assim, pra mim, ao meu ver, Petrópolis é Aí eu vou mudar a pergunta, que é essa percepção que você tem, e aí é equivocada. Qual município tem a maior renda per capita por habitante? Caxias ou Petrópolis? Mas isso não torna o município rico. Entenderam? O cidadão não tem como conhecer direito, porém o município não é a mesma relação. É porque também a quantidade de habitantes é muito maior. Hã? A quantidade de habitantes é muito maior. A quantidade de... De habitantes. Sabe quantos tem em Caxias? Passa de 800 mil. Já passa de 1 milhão de habitantes. Os colégios eleitorais maiores. Agora vai Só para Nova Iguaçu, Petrópolis. Quantos habitantes tem? 300 mil. 400. É gente pra caramba. 400 mil no Alto do Morro tem gente demais. Petrópolis já não cabe. Vocês acham que eu prefiro enfrentar o trânsito de Caxias ou o trânsito de Petrópolis? De De Caxias. Caxias. Lá não anda. Não há mais Petrópolis, é Para. bravo. Não tem três saídas, né? Travo, bem mais do que isso. Não, As mas pessoas estão organizadas. só para você ter uma ideia. Vocês conhecem o centro da Itaipava? Sim. Sabe esse caminho? Sabe quanto que esse caminho você faz sem trânsito? 20 minutos. Por aí. No horário do rush, 5 horas, até as 7 horas. Quanto tempo você acha que demora? 1h30. Conta essa toda a noite. Eu morei lá no Haiti. 1h30. É tudo parado. Não anda. Petrópolis não anda. É absurdo. E detalhe, e olha assim, como eu sou minhoca, né? Eu conheço atalho. Eu passo por cada buraco lá, que o pessoal fala assim, quem é de fora fala, não acredito que tu vai passar, eu passo. Aí o pessoal, tu tá passando dentro de comunidade, tá, mas aqui é diferente, meu amigo. Pode passar, não tem problema. Pode passar, ainda para ali naquele bar ali, então pra cerveja, não pode ter problema nenhum. Aí eu falei pra ele assim, vamos passar aqui. Aí passamos, gente. Mas aí você diminui mesmo assim, eu diminui para 45 minutos. Aí você passa pro estado da saudade. Nossa, você está até me desanimando. Na Petrópolis tem um trânsito muito ruim. Mas também, né? É porque a gente tem um hábito de achar que sempre a grama do vizinho é mais pois verde. é. Mas eu achava toda a Seria minha virar vida que Petrópolis E era... Caxias é mais rico, É só o perto quê? de São Paulo e Rio. Não, pra Que é morar. Brasil. Cidade Não, é PIB de bom. Não Caxias. vou dizer que é Valores mesmo. É. mas o trânsito hoje é um problema. No Brasil, parceiro. E ontem passou Veja, importante, então, só para vocês terem uma ideia, há uma previsão do lançamento de aproximadamente mais 10 mil apartamentos na região de Itaipava, Correios e Goiânia. 10 mil apartamentos. Isso vai impactar o trânsito. E aí eu te pergunto, quem que está morando lá? Eu tenho que fazer notícia. Não sabe quem está morando lá? Hoje a gente tem muita gente daqui está indo morar lá. Mas está disparando, é um movimento assim, é muita gente morando lá. por causa da violência também. Aqui, né? O pau tá quebrando aqui, né? Eu lembro que Tá com medo. tem uma conversa A está com saudade. uma casa na Falta torando. ela estava dizendo que os moradores de lá, o pessoal que morava lá, os habitantes nativos lá, e eles estavam se incomodando que tinha muita gente vindo de outros lugares no interior. O Petropolitano se incomoda. Porque tinha muita gente vindo de fora para morar, estavam ocupando. O Petropolitano se incomoda. Pessoas que não tinham bem costumes assim. O Petropolitano se incomoda. É absurdo, é um absurdo. É. Ô, professor, você já viu uma entrevista do Barrichello que perguntou para ele que se ele não fosse piloto de Fórmula 1, o que ele seria? E ele disse que seria Prefeito de Duque de Caxias. porque Cadê Aí a eu não queria Caxias? ser prefeita, não, porque tipo, Não é todo mundo. o antigo prefeito só de Caxias tinha uma casa do lado dele lá em Miami. Quer dizer, Só que ele é São Paulo,
Ele tinha uma casa, fazendo uma cidade, que era beleza. Exceção do Tinha uma casa lá mesmo, lá. Não era inclusive, ele falou assim. Agora tem uma cidade que Bem, gente, entenderam esses pontos aqui da federação? Então, isso é um dos aspectos. A gente às vezes foge um pouco do assunto, mas o que eu estou querendo dizer é que muitos dos problemas que hoje nós enfrentamos, eles decorrem, portanto, na formação do Estado. Não é exclusivo, mas a formação do Estado brasileiro, ela levou a essa situação. Um dos erros que vocês têm, e isso aqui é um estudo que vale a pena vocês analisarem, vocês já não ouviram falar, desculpa a expressão chulo, que no Brasil só veio bandido puta para a valorização? Vocês já não ouviram falar isso? Vocês já não ouviram falar isso? Até hoje. Tudo de ruim em Portugal vinha para cá. É verdade, isso é mentira. Verdade. É meia verdade, é verdade sim. É verdade sim. É verdade sim. Quando é que esse ciclo foi rompido? Quando a família real chega. Fugiu, aí parou. Aí vocês vão falar assim, é por isso que o Brasil não deu certo. Então vocês vão ver a história da Austrália. A Austrália é o Brasil que deu certo. Quem ia para a Austrália? Quem ia para a Austrália? Quem saiu da Inglaterra? Quem queria fugir? Só ia, desculpa, puta e bandido para a Austrália. E por que a Austrália deu certo? A ideia da formação do Estado é que leva a essa consideração. Eu acho. Formação do Estado, os aspectos culturais. Os aspectos culturais anglo-saxão são bem interessantes. A ideia de eles defenderem a liberdade e, diferentemente, veja, o anglo-saxão que a gente fala aqui, Gosta de tomar conta da vida dos outros. ele já percebeu? gosta da liberdade. Não, mas ele gosta da liberdade. Nós, com origem portuguesa, nós entendemos a necessidade de que o Estado tem que ser o provedor. Essa que é a E é diferença. assim até hoje, né? E é assim. Nós achamos que o Estado tem que ser o nosso provedor. O Estado não tem que ser, na minha humilde opinião, tá, gente? É Eu sei porque que tem você gente. cria o hábito da dependência, de você não ir, de você não buscar. Você já ouviu falar da expressão beijamão? Sim. O que era o beijamão? A beijamão era uma nomenclatura que se dava a uma cerimônia onde o rei, o imperador brasileiro, ele recebia todos os integrantes da corte para atender os seus pleitos. As pessoas ficavam em pé esperando, e quanto tempo que o imperador demorava para te atender? Você ficava às vezes 1, 2 horas e o imperador não aparecia. Dizia que ele estava ocupado, e às vezes ele estava com a Marquesa dos Santos. Ele fazia questão de fazer as pessoas esperarem, porque ele era o imperador e ele queria demonstrar por essa função, esse poder. Entendeu? E aí você vê, quantas vezes você quer falar com uma determinada autoridade, o que a autoridade Juiz, faz? você toma uma costa para fazer um despacho com o E o juiz. que a autoridade faz? Vai comer mais rápido. Te deixa lá, te Deixa esperando. Isso é cultural. Eu acho, professor, que no caso do Brasil, né, ele fez a comparação. Eu acho que no caso do Brasil, o Brasil ele sempre foi país de exploração. Não, mas olha só, vamos lá, Daniel. E é até hoje. Não, vamos lá, Daniel. A Austrália também foi. O Chile também foi. Eu posso te nomear aqui diversos países que foram colônias de exploração. E isso não fez com que eles se tornassem países de uma importância menor. A Coreia do Sul foi. Singapura foi. Taiwan foi. Por que hoje esses países
são com desenvolvimento muito maior do que a gente. Sabe O por quê? aspecto não é isso, o aspecto é cultural. E romper esse aspecto cultural, ele é muito difícil. É igual, por exemplo, fatores que impedem o desenvolvimento. A implementação de direitos, vamos falar de direitos humanos aqui rapidamente, que impedem, portanto, os direitos humanos. Você tem alguns fatores. O racismo, a discriminação, né? A pobreza, a desigualdade é diferente de pobreza. Desigualdade é razoável que exista. Pobreza jamais. Esse é o ponto. Qual é o país mais desigual do mundo? Vocês sabem? Não, não sei. Não? Não. Coreia do Norte. Não. Não? Catar. Sério? Eu tenho uma. Sabe por quê? A renda média lá é de 185 mil dólares por mês, por ano. Todo mundo, 185 dólares, você tem que ver, por ano. Todo mundo é rico no Catar. Só que os mais ricos são muito mais ricos. Então eu não tenho que combater a desigualdade lá, eu tenho que combater a miséria. Então esses afetos, essas situações, elas provocam a dificuldade da implementação de direitos humanos, em especial a corrupção. E aí você vai falar assim, a corrupção é só do poder público? Não, a corrupção está no âmbito privado. Existe corrupção no âmbito privado. Sim. Quando você, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ela é funcionária de uma empresa e ela pede uma nota maior de alimentação, uma nota maior de combustível, quando ela para em fila dupla, quando ela para em cima da calçada. Aí seja por um momento. A corrupção é a corrupção que é de toda a sociedade. E isso é cultural. Vendeu vale transporte. Vendeu vale transporte, vale alimentação. Refeição. Percebam E vocês os felinos da luz? Os felinos da luz. usar vale alimentação para abastecer o carro. Amarei muito E aí vai vejam, gente, com exceção do felino da luz, mas vender vale alimentação, usar vale alimentação para abastecer o carro, Eu já aceitei. parar em cima da Papelzinho. calçada, parar em fila dupla, eu já fiz. Tenho vergonha. Não dá pra gostar menos. Mas por quê? Mas culturalmente nós temos. Então é muito difícil. A partir do momento em que você não consegue identificar que você tem que ser o agente transformador e mudar esse aspecto cultural, você acha que você vai mudar isso assim, em uma geração? E a cultura do benefício também, né, professor? Isso eu acho que. Eu tenho um amigo que ele é brasileiro, foi mandado para o Haiti. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, para Tipo, você vendia mais transporte. um lado, é uma linha muito terra da pobreza, da miséria, uma riqueza. Quem tem direito à educação é o povo rico, porque os pobres, eles não têm acesso. Eles não têm acesso à água, eles não têm acesso a. Eles vivem no meio Da miséria. assim, casamento não tem, sanitário não tem. Sabe o que as crianças comem? Biscoito do bar. Eles fazem biscoito do bar. Sem água. É horrível. Não, tá. É porque eu tô. Gente, vamos para o próximo ponto.